Olá, bom dia. Está no ar mais um Diálogo Aberto e hoje tratando de assuntos que dizem respeito aí a uma possível sucessão de comando aqui no país. Para tratar desses assuntos importantes, eu convidei aqui dois colegas jornalistas, Laureano Secundo, do Diário Digital, nosso colega que trabalha dentro do Grupo Record, meu colega de Noticidade, Cadu Bortolotti, também, que diariamente está comigo na FM Cidade, lá no Noticidade. Dois jornalistas de peso para tratar de assuntos realmente importantes para o país. Que assuntos são esses? Que rumos, na verdade, o Brasil deve tomar nessa iminente possibilidade aí do presidente Michel Temer ser afastado antes do fim do mandato? O que prevê aí a Constituição, caso isso aconteça, mas levando em consideração que nós não temos na linha sucessória do país praticamente ninguém, não temos um vice-presidente, não temos ninguém com a ficha limpa, ou seja, todos que estão nessa linha sucessória, de uma certa forma, estão com implicações na justiça. Para responder essa e outras questões, nós convidamos o advogado constitucionalista Leonardo Duarte. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, alegria estar aqui com vocês. Bom, doutor Leonardo Duarte, para quem não sabe, ele é advogado constitucionalista, autor de 4 livros, é ex-presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, inclusive foi eleito como o mais jovem presidente da OAB, com 32 anos na época, ex-conselheiro federal da OAB Nacional, ex-coordenador do exame de ordem da OAB e especialista em questões constitucionais nos tribunais superiores. Bom, doutor Leonardo, eu quero começar com um assunto recente que nós vimos aí, a absolvição da chapa Dilma Temer, na semana passada. E eu gostaria de saber que o senhor fizesse uma avaliação desse resultado aí. O senhor acha que isso pode, de uma certa forma, aliviar a situação que pesa hoje contra o presidente Temer? Essa absolvição aí pode dar um salvo-conduto para que ele passe ileso também, pelo que está por vir, inclusive outras possíveis aí, envolvimento em inquéritos e outras investigações? Bom dia a todos. A questão que se enfrenta no Brasil é uma questão bastante curiosa, não é? Nós tivemos um julgamento bastante ruidoso do TSE, aberto a pedido do ministro Gilmar Mendes. É importante relembrar que o julgamento tinha sido, a investigação da aprovação de contas da chapa Dilma Temer tinha sido arquivada e depois foi reaberto a pedido do ministro Gilmar Mendes, em uma época que se lutava para caçar a presidente Dilma. E, graças à técnica judicial, o julgamento só foi posto a julgamento em um momento em que havia eclodido a delação da JBS que implicava profundamente o presidente Temer. Então, o que se tem é um timing que foi muito, digamos assim, prejudicial para o presidente em exercício, o presidente Michel Temer. Aberto no momento que se queria caçar o presidente Dilma e julgado no momento que se quer afastar o presidente Michel Temer. Então, a respeito da técnica judicial eleitoral, pode-se defender com toda veemência o acerto do julgamento ocorrido a respeito da chapa Dilma Temer. Olha, as contas foram aprovadas basicamente porque não era objeto da avaliação de prestação de contas a delação que surgiu depois da Odebrecht. E por isso há quem defenda, e com sensatez, que o julgamento foi acertado do ponto de vista técnico. A questão é o problema político que isso implica. Politicamente falando, atos tais comprovados, ou que vierem a ser comprovados, são objeto de pedidos de impeachment. O julgamento político ele não se assemelha a um julgamento judicial. Ele, digamos assim, ele está menos amarrado a questões técnicas. E por estar menos amarrado a questões técnicas, o julgador nato seria o Congresso. Quem, em tese, averigua o acerto dos atos do presidente da República é o Congresso, como fizeram com a presidente Dilma. Será que vão fazer isso agora com o presidente Temer? Nos parece que a situação que o presidente Temer enfrenta é tão ou mais grave aquela enfrentada pela presidente Dilma. E tanto mais curioso é lembrar que o pedido de impeachment que levou ao afastamento da presidente Dilma era um pedido de impeachment cujo a causa de pedir também era, digamos assim,
razoavelmente aberta, não é? Era, será que houve pedalada ou não? Não foram as denúncias de corrupção ou o fato, por exemplo, de ela ter se utilizado do aparelho estatal para obstruir a justiça, como o famoso caso do Bessias, né? O Bessias segura aí a carta de nomeação do presidente Lula até que a Polícia Federal bata na tua porta. Quando ela bater, você se dê por nomeado. Então, o que se verifica é que tanto o judiciário como o executivo e o legislativo enfrentam um problema que é um problema de ordem, digamos assim, sociológica, credibilidade. Nossas instituições estão falhando em nos representar. Houve uma grande, nos parece, privatização da máquina pública. A máquina pública ela não é mais de todos, ela é de quem ocupa o poder. Essa é a sensação que a sociedade tem. E é uma sensação exacerbada pelo fato de todos hoje reclamarem em redes sociais, todos postarem. As pessoas estão indo à rua, coisa que não acontecia há cerca de 20, 30 anos atrás. E isso gera a todos uma situação, uma sensação muito grande de desconforto, né? Uma situação de desconforto que nós temos que superar. Doutor, ainda não foi feita nenhuma pesquisa, pelo menos não foi divulgada até agora, sobre o reflexo dessa decisão do TSE sobre a população. Mas a gente acompanhando mídias sociais, né, a gente vê que o reflexo negativo é infinitamente maior do que o reflexo positivo. Quer dizer, o número de pessoas que vociferaram ou estão vociferando contra a decisão do TSE por achar é uma decisão errada é infinitamente maior do que aquelas que estão defendendo o TSE. Isso no momento, nós estamos há um pouco mais de um ano da eleição, é o órgão máximo que coordena, que organiza e que promove as eleições brasileiras. Isso não pode causar um prejuízo de uma imagem quase que irreversível para a justiça eleitoral? Cadu, o direito não pode ser utilitarista. Essa é uma das dificuldades que o direito enfrenta hoje. O direito utilitarista é aquele que é decidido tendo em base as consequências da decisão, tomado em conta as consequências da decisão. O direito não pode ser utilitarista. O juiz não pode decidir pensando nas consequências de sua decisão. O juiz constitucional, aquele que julga uma lei inconstitucional ou que julga uma decisão com efeitos gerais, deve pensar nos efeitos da sua decisão. Ou seja, ele deve ter em conta as consequências de sua decisão, mas esse não deve ser o fator preponderante para decidir. Porque se fosse, as garantias individuais de cada um de nós aqui estariam comprometidas, e comprometidas fatalmente. O direito é, antes de mais nada, um instrumento contra-majoritário. Contra-majoritário em que sentido? Olha, eu tenho o meu direito, ainda que toda a sociedade, todo o restante da sociedade ache que eu não possuo esse direito. Então, não se ignora que a decisão do TSE provocou muito mal-estar a todo cidadão de bem, não se ignora. Mas a questão maior que a gente deve se perguntar é por que todos os instrumentos de controle fracassaram até agora? Por que nós temos vários órgãos de controle contra Caixa 2, vários órgãos de controle sobre eleições, por que todos fracassaram até agora? Tribunal de Contas, Ministério Público, os tribunais eleitorais, por que todos fracassaram e já fracassaram há muito tempo estão fracassando no combate ao Caixa 2. O Caixa 2, ao que parece, permeia as nossas eleições desde a democratização do país. Então, essa é a questão maior a ser enfrentada. Porque, caso contrário, nós só vamos resolver um problema pontual, nós vamos combater o efeito, mas não vamos combater a causa, não vamos resolver o problema de maneira duradoura. Não é? O desafio que é posto à sociedade brasileira é um desafio para muito além de julgamentos de momento, para muito além. O desafio é, nós vamos nos aproveitar dessa fase pós-Lava Jato para arrumarmos o nosso sistema político, de maneira que casos tais não venham a ocorrer? Essa é a questão que a gente tem que enfrentar, que é uma questão que vai de muito além da questão do julgamento do TSE, que certamente provocou um desconforto. Mas, veja, noto, não é essa a questão que mais me preocupa. Os tribunais, muitas vezes, geram desconfortos em seus julgamentos. Isso não é, digamos assim, ruim. Não é ruim porque tribunais, muitas vezes, têm que agir de maneira contra-majoritária.
A questão essencial é, nós vamos aproveitar deste momento histórico e fazermos a faxina que nós temos que fazer no nosso sistema político. É isso que não pode ser perdido. É isso que tem que ser aproveitado. Aproveitando o gancho, o senhor tocou em sistema político. A Constituição, ela sempre houveram muitas reclamações de presidentes, ex-presidentes, de que ela foi feita para ser um regime parlamentarista e nós vivemos num regime presidencialista, né? Presidencialismo. Não é isso um dos casos, o senhor como estudioso, né, de Constituição e tal, como é que o senhor avalia, se não tem que se tocar nesse problema, nesse ponto, de, sei lá, se pensar num parlamentarismo, numa mudança, alterar. Porque, por exemplo, a gente vê o presidente, ele governa à base de MPs, muitas vezes. Então, eu queria uma avaliação do senhor sobre essa questão, parlamentarismo, presidencialismo, se não estava na hora de se pensar nisso. Ao meu ver, o que nós temos que pensar de maneira urgente é a questão do financiamento e da formação da chapa, da formação do governo. A Constituição foi pensada para ser exercida de maneira parlamentar e, no final de contas, por razões históricas, acabou preponderando o presidencialismo, o que não me preocupa tanto. Outros países democráticos adotam um modelo assemelhado. A França, por exemplo, a França adota um modelo que é misto entre parlamentarismo e presidencialismo. O presidente tem a maioria no Congresso, o regime é presidencialista. Se o primeiro-ministro tiver a maioria no Congresso, o regime será parlamentarista. Isso é o regime francês. E tantos outros regimes adotam um presidencialismo, digamos assim, de coalizão com o Congresso. Então, não é questão que mais nos preocupe, embora, noto, possa e deva ser rediscutida novamente. A questão que acho que chama muita atenção são as duas questões fundamentais. Financiamento de campanha, como se deve fazer campanha. E segundo, quem que afinal de contas nos representa? Os partidos políticos não nos representam mais. Os partidos políticos no Brasil são aglomerações de homens ao redor de homens por interesse. Não são aglomerações de homens ao redor de ideias. A ideia constitucional da exigência da filiação no partido político para que se pudesse ser eleito era uma ideia de que você teria que estar filiado a um programa de governo. Por isso que é possível votar no partido político. Você vota no programa de governo que aquele partido político tem. Mas olha, isso é tão, digamos assim, tão fragmentado no Brasil, tão diluído no Brasil, que duvido que alguém do PMDB saiba exatamente qual que é o programa de governo do PMDB, ou qual que é a ideologia do PMDB, ou do PSDB, ou mesmo do PT. Quer dizer, não se votam mais em ideias, votam-se em nomes. Os partidos políticos, eles não funcionam quanto à sua necessária representatividade. Não funcionam mais. Por isso você tem uma miríade de partidos políticos, o que torna a atividade parlamentar muito complicada do ponto de vista do administrador, que precisa de uma base para executar seu plano de governo. Então, necessariamente, nós temos que ter uma reforma política que diminua os números de partidos. Até que deva ser o caso se pensar num partido de governo ou num partido de oposição, com alguns necessários requisitos constitucionais para que o partido possa ter representação no Congresso Nacional. Porque, vejam, como a Constituição havia sido pensada para ser uma Constituição parlamentarista, seria necessário, em tese, que você tenha contato com os líderes de partido para votar qualquer, por exemplo, proposta de emenda à Constituição, que altere ali as regras do jogo jurídico fundamental. Mas imagina o que é fazer isso com 33, 34 partidos políticos. É difícil, exige muita negociação e você acaba loteando o Estado, né, fragmentando o Estado. Ok, bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos a conversar com o advogado constitucionalista Leonardo Duarte. Só mais um minutinho. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o advogado constitucionalista Leonardo Duarte. Doutor Leonardo, encerramos o último bloco agora, só falando no número de partidos, que esse é um grande entrave para que a gente consiga ter, né, digamos assim, uma política
mais decente, mais voltada para ideias do que para nomes, do que para homens. Eu acho que constitucionalmente é possível a gente fazer uma redução do número de partidos nesse país para a gente chegar num número ideal que possa ser, digamos assim, mais adequado ao nosso regime político? Olha, é importante que se lembre que a Constituição de 88 surgiu sobre a luz da democracia depois de um longo período de cassação dos direitos políticos. Então era natural que ela permitisse a criação de um número, digamos assim, quase que infindável de partidos políticos. Mas hoje se nota com muita clareza que isso é um erro, de sorte que qualquer emenda à Constituição que venha não a reduzir a resistência de partidos políticos, mas de exigir que eles tenham requisitos mais gravosos para que nos possam representar nos parlamentos, em tese seria muito bem-vinda, a meu ver, muito bem-vinda. Doutor, vamos falar do dia seguinte, né, na questão, que aliás é um dos temas da nossa conversa aqui. Sim. O TSE optou por manter Temer no poder. Então, vai caber agora ao Congresso Nacional, a partir de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, que está para estourar a qualquer momento, e se havendo essa denúncia, afastar o presidente ou não. Em caso de afastamento do presidente, a Constituição, eu acho que ninguém em sã consciência nesse país defende outra coisa no seu cumprimento estrito da Constituição, ela prevê que o próprio Congresso Nacional eleja um presidente por mandato tampão. Né? Já que, por exemplo, o presidente da Câmara não tem a menor condição política, até porque ele é réu da Lava Jato. O presidente do Senado também. Né? A ministra Carmen Lúcia já disse que não vai, que ela não seria a função dela, presidente do Supremo. Então, vai ter que surgir um nome, que não necessariamente seria do Congresso Nacional. Mas, paralelamente, está correndo uma proposta de emenda constitucional, que já passou até surpreendentemente em algumas comissões, prevendo eleição direta. O senhor acha que há tempo hábil para isso? Eleição direta? Não acho. Também não acho um bom caminho. Toda a quebra de ruptura constitucional nos enfraquece sobremaneira. Acho que a melhor solução, em sendo eventualmente afastado o presidente Temer, seria eleição direta. E há bons nomes na política. Embora o Congresso seja investigado em sua parte majoritária, bons nomes na política. Esses nomes devem ser prestigiados agora, caso haja necessidade. Então, sou absolutamente contra ideias como eleição direta. Então, seria, ao meu ver, um retrocesso, uma eleição direta até 2019, até a data prevista já para a próxima eleição. Até outubro de 2018. Na nossa conversa ficou bem claro aqui que precisa fazer um monte de mudanças, o Brasil precisa ser revisto tudo, e já tem gente defendendo uma nova constituinte, porque vai se eleger um novo presidente o ano que vem, e ele vai pegar sob essas mesmas leis, com os mesmos defeitos. Então, a gente pode, o risco de passar por esse mesmo problema daqui mais algum tempo, mais alguns anos. Sim. O senhor defende uma constituinte que, se o novo Congresso que vai chegar rediscuta essas mudanças que todo mundo está cobrando? Veja, não é o direito que muda a realidade social. A gente pode até passar por uma nova Assembleia Constituinte e fazermos a melhor Constituição do ponto de vista técnico. E se não mudarmos a cultura do povo, o que se dá só através de maciça educação, problemas assim ou problemas de outra natureza vão surgir, ainda que sobre uma luz de uma nova Constituição. Por isso que eu não defendo uma nova Assembleia Constituinte, acho isso um retrocesso, acho que nós temos que aperfeiçoar o que está presente, o que existe. E esse aperfeiçoamento faz parte do processo democrático, é doloroso, é demorado, mas é melhor do que a gente simplesmente desista dessa Constituição e parta para uma outra. Há uma questão agora em discussão, que é a saída do Procurador-Geral da República, né, chefe, que é o Rodrigo Janot, numa possível substituição. Ele deixa, de uma certa forma, a Procuradoria em setembro. E que se fala já numa substituição, já se pensando em minar as ações da Lava Jato. Inclusive, a entrada do novo ministro Torquato Jardim, né, a nomeação dele já vem carregada do intuito de uma troca, de ele efetuar uma troca no comando da Polícia Federal, também com esse intuito. O senhor acha que vai ser possível, em todo o trabalho que foi desenvolvido pela Operação Lava Jato, drenarem agora o poder que a operação teve de colocar políticos e empresários, de uma certa forma, na situação em que os colocaram? O senhor acha que vão conseguir?
penso que essa nova geração que está passando em concursos públicos, que está entrando nas instituições, ela é bem diferente da geração passada, que era acostumada a sofrer uma influência maior do executivo. Acho que nem se o executivo quiser, ele vai conseguir. Eu não nego que o executivo gere ou possa gerar grandes malefícios em qualquer entidade, qualquer investigação. É evidente que o executivo pode fazer isso. Mas a escolha dos 3 nomes que vão para o presidente da República escolher como procurador-geral da República é uma escolha que cabe ao Ministério Público. E não creio que o Ministério Público fará uma lista à mercê do Executivo. Uma lista de 3 nomes, os 3 nomes ali, todos ali à mercê do Executivo. A questão, por exemplo, o Judiciário, ele, acho que nunca, uma frase do presidente Lula, nunca na história desse país teve uma participação tão efetiva, direta, em todas as decisões políticas. Essa politização do Judiciário, por exemplo, a gente vê todos os dias a declaração de pelo menos uns 2 ou 3 ministros, do Gilmar Mendes, Marco Aurélio, todos falando, dando declarações, e declarações com opiniões, né? Isso não prejudica, porque sempre o Judiciário ficou meio que à margem, historicamente, né? Posição do Judiciário. Isso não prejudica esse poder de julgamento? Não contamina um pouco, né? Não contamina, porque uma coisa é tomar uma decisão judicial, né? E outra é uma declaração política, né? Olha, não deve assustar o protagonismo eventual do Judiciário quando o Judiciário é chamado a resolver problema, não deve. Nos Estados Unidos isso é reconhecido, inclusive. Lá há um protagonismo do Poder Judiciário. A indicação de um ministro é objeto de muita discussão na sociedade, nas universidades, etc. Porque o direito constitucional é justamente o direito que faz essa comunicação entre a política e o jurídico. É o que torna a política jurídico, é o direito constitucional. Então não deve assustar, isso é comum no mundo todo. O que deve ser aperfeiçoado entre nós são as técnicas de decisão do Judiciário. Por exemplo, hoje muito se discute se os julgamentos têm que ser transmitidos ou não. Se não seria melhor que os julgamentos fossem fechados e a proclamação do voto pública, como é no caso da maioria dos países aí mundo afora. Nos Estados Unidos, por exemplo, os ministros discutem internamente o voto, depois a apresentação oral dos advogados das partes, para depois, somente depois, publicamente explicitarem a questão. Aqui não, aqui a transparência é um ponto que ela chega a ser, digamos assim, quase que danosa. Então, os ministros gastam horas discutindo publicamente uma questão, brigam com os outros, enfraquecem a imagem da instituição perante a sociedade. É esse tipo de coisa que tem que ser enfrentado. Mas não o protagonismo do Judiciário quando for chamado, não os tribunais constitucionais. O Tribunal Constitucional ele existe para resolver esse tipo de questão. Uma outra coisa é a indicação dos ministros. Então, talvez fosse um bom momento se discutir como que o nosso Tribunal Constitucional deve ser composto, não é? O senhor tem alguma posição? Acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que ter mandato fixo. Não podem ficar indefinitivamente, precisam ter, em tese, ao meu ver, teriam que ter mandato fixo por 10, 15 anos e teriam que ser objetos de um escrutínio maior, não só realizado por parte do Senado. Tanto porque boa parte desses ministros do TSE, quer dizer, os ministros que julgam causas importantes, principalmente políticos, são indicados por eles mesmos, né? Por exemplo, no caso do presidente agora, sim, né? No caso de outros julgamentos. Isso se reflete nos estados também. Sim, exatamente. A forma de composição do STF precisa ser discutida. Doutor, eu queria falar um pouco sobre a delação premiada, quer dizer, a instituição da delação premiada. Parece que agora, nesse momento, com o advento da Lava Jato aí, ela se tornou não um instrumento meio das investigações e parece que sim o fio condutor de tudo. Como é que o senhor vê a questão das delações, inclusive com benefícios, né, de abrandamentos, inclusive perdões, abrandamento de penas e perdões por quem cometeram crimes gravíssimos? Como é que o senhor vê essa questão da delação? A delação premiada se assemelha a nós um prato de comida dado a alguém que passa fome por muito tempo. Então ele vê tanta comida, e começa a comer tanto que passa mal de tanta comida. Nós vivemos mais ou menos isso com a delação premiada. A sensação de impunidade era tamanha que o aparecimento do Instituto da Delação Premiada, em tese, faz com que essa sensação de impunidade comece a ser combatida.
Só que a delação premiada vem sendo aplicada, como todo instituto novo, dado a uma sociedade que tem muita sede de justiça, de maneira um pouco, digamos assim, exagerada. Não é de boa técnica jurídica delações premiadas dadas a quem está preso, delações premiadas com condições coercitivas, delações premiadas quando se ameaça família e parentes, não é de boa técnica processual. Porque aí se corre o risco de juridicizar a fofoca, o diz que me disse. E a juridização do diz que me disse não pode ser base por si só para que se leve a investigação a alguém. Quem já sofreu uma investigação ou passa por isso, sendo culpado ou inocente, sabe que o processo ele é danoso por si só. A família é exposta ao público, a imagem pública daquela pessoa é exposta ao público, isso não tem mais reparação, isso não é reparado, mesmo porque, infelizmente, os julgamentos se alongam, às vezes, por anos e anos. Então, tem que ser melhorada a delação premiada. Esses abusos eventuais têm que ser combatidos. Eu não tenho dúvida que neste oceano de delações premiadas que surgem agora, muitas delas nada mais são do que fofocas juridicizadas, com poucos elementos ali de prova que acolá, mas que a pessoa, em desespero para se afastar de uma pena pesada, vai e se torna partícipe da delação. Bom, nós vamos a mais um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos conversando com o advogado constitucionalista Leonardo Duarte. Em alguns instantes. Estamos de volta com o Diálogo Aberto deste domingo, conversando sobre essa atual situação complicada que o país vive, com o advogado constitucionalista Leonardo Duarte. Doutor Leonardo, queria saber agora a sua avaliação sobre a atuação do Ministério Público, que ganhou muitos holofotes com a Operação Lava Jato, e critica-se muito que toda essa luz sobre o trabalho do Ministério Público tem feito com que a instituição extrapole um pouco os limites da sua atuação. E isso vem gerando uma guerra de egos e vaidades entre os poderes ali instituídos e ligados às operações. Ministério Público, STF, TSE, enfim, Polícia Federal. Ou seja, como é que o senhor vê essa atuação? O senhor acha que realmente o Ministério Público deveria se conter mais, ou realmente nós podemos dizer que os fins justificam-se os meios? Acho que o Ministério Público só agora exerce com plena liberdade os poderes que lhe foram dados pela Constituição de 88. A questão acerca se o Ministério Público exerce bem ou mal suas funções pode ser respondida de maneira muito simples. As instituições, elas evoluem com o passar dos anos. E ao evoluir, eventualmente cometem excessos ou bem desempenham suas funções. No caso do Ministério Público, é inegável que um ou outro membro do Ministério Público venha a cometer excessos. E esses excessos não são só excessos de investigação, mas excessos também de não investigar, quando deveriam investigar. Há excessos para todos os lados. Tanto pelo bem quanto pelo mal. Bem, mas são cometidos por pessoas da instituição e não pela instituição. A instituição ela tem que ser preservada, ela tem que ser defendida como patrimônio do Estado brasileiro. Eu devo relembrar um fato. Não só o Ministério Público investiga no Brasil, isso é um fato que às vezes é pouco lembrado. O cidadão pode investigar, a imprensa tem esse poder de investigação. As OABs Brasil afora podem participar ou contribuir de alguma maneira do processo investigatório. Mas a responsabilidade de apurar fatos é uma responsabilidade do cidadão, não só do Ministério Público. O Ministério Público ele sintetiza a garantia do cidadão contra a apuração do desvio da lei. Seria o fiscal natural da lei, do regime constitucional. Mas não é um único empoderado para fazer isso no Estado brasileiro. É que os outros partícipes de fiscalização da lei são importantíssimos também, tanto a imprensa como o cidadão em geral, por meio das suas organizações não governamentais, por meio das suas entidades. Né? O que se deve discutir é como combater os excessos. E isso é feito, hoje começa a ser feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é um avanço nesse sentido. Doutor Leonardo, o senhor foi presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, né? O senhor é um dos advogados mais atuantes do Estado,
né, tem uma militância forte, né, no meio jurídico, né, e o senhor com certeza está acompanhando tudo que está acontecendo aqui no nosso estado, até por interesse, né, da sua própria categoria. E a gente observa, por exemplo, que o atual governo do estado, o atual governador, várias figuras próximas a ele, eles foram até alvo de delação nessa delação da JBS. E eu queria saber, isso tocou agora no papel do Ministério Público, eu queria entender, eu queria saber, como cidadão e como jornalista, por que essas coisas aqui no Mato Grosso do Sul, quando aparecem, vêm de fora? Porque será que o que falta ao nosso Ministério Público Estadual aqui, para que se toque, que investigue, que se interesse até a investigar esse tipo de coisa? Nem sempre isso é assim, Cadu. É que advogando se percebe que a atuação do MP ela se dá de maneira independente por parte dos seus promotores. Quer dizer, o promotor tem a liberdade de investigar mesmo se o seu superior não queira. Isso é importante realçar, a independência funcional administrativa do Ministério Público. Então, se o Ministério Público eventualmente não funciona, não seria em tese só uma culpa da instituição, mas culpa de indivíduos em si. Culpa de indivíduos em si. Eu devo lembrar que muitas vezes o Ministério Público trabalha e nos dá bastante trabalho. Mato Grosso do Sul é um dos estados da federação com o maior número de prefeitos afastados. Há um número, ao meu ver, excessivo de afastamento de prefeitos no Mato Grosso do Sul. Proporcionalmente supera ou beira a casa dos 30% de prefeitos afastados do mandato, que já por si só denota o trabalho do Ministério Público. Claro que há omissões. E essas omissões, quando detectadas, têm que ser combatidas. E volto a dizer, no caso das omissões, que o único responsável não é o Ministério Público, embora seja o melhor aparelhado tecnicamente para combater essas omissões, mas não é o único responsável. Nós temos a sociedade, nós temos a imprensa, que também tem esta... Também falha nisso. Também falha muito, né, nessa sua responsabilidade. O que se deve pensar, não só no caso Mato Grosso do Sul, mas Brasil afora, é como dar às entidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, uma independência financeira orçamentária em relação ao Executivo. Isso é fundamental. Então, talvez uma emenda constitucional que desse a eles, que aperfeiçoasse a independência financeira orçamentária dessas instituições em relação ao Executivo fosse muito bem-vinda Brasil afora. Mas eu acho que a proximidade das relações, que é diferente, por exemplo, em nível federal, daqui do governador com o procurador-geral do Ministério Público e tal, com o chefe da OAB, eu só acho que essa proximidade e tal também atrapalha. Pode ser até chamada de uma promiscuidade, atrapalhe também esse encaminhamento? Essa proximidade é da cultura do brasileiro, não nos deve assombrar, não nos deve causar temor o fato do promotor ser amigo do juiz e o advogado também ser amigo do juiz no Brasil, é da cultura brasileira. O que não se pode acontecer no Brasil, o que muitas vezes ocorre, é a confusão entre o privado e o público em todas as esferas, inclusive em uma eventual amizade. Isso é o que deve ser combatido entre nós. Isso não seria resolvido com um afastamento dos poderes um do outro. Por exemplo, na Alemanha o judiciário ainda é em Bonn, o executivo é em Berlim. Eu já vi casos aqui no Brasil em que a abertura do julgamento das sessões do STF estava atrasado porque o presidente do STF estava em reunião com o presidente da República. Então, você lá esperando o teu julgamento, teu cliente, a razão pela qual a justiça existe, esperando o julgamento não era aberto porque o ministro lá, presidente da sessão, estava em reunião com o presidente da República. Então, isso que tem que ser combatido no Brasil. A razão da existência do órgão não é para o presidente da República, é para o cidadão que está lá aguardando o julgamento. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser resolvida e combatida no Brasil. Nós não temos aqui a cultura, que é uma cultura, digamos, alemã, de separação, de afastamento entre os poderes. Na Alemanha, para a preservação da instituição, há um afastamento dos poderes. Então, o executivo em Berlim, o judiciário em Bonn. Aqui não, todos em Brasília e todos funcionam, infelizmente ou felizmente, muito próximos uns aos outros. Isso pode ser assim? Pode. Em muitos lugares é assim, mas não deve haver, como há entre nós, infelizmente, essa confusão entre o público e o privado. Com relação à OAB, a OAB é uma entidade histórica do país, participou da consolidação do retorno da democracia e da consolidação. Agora, hoje ela tem sido questionada, por exemplo, aqui no Estado mesmo,
tomando aqui, teve a questão das delações em relação ao governador, e ela não teve a mesma postura que teve no quadro nacional. Foi imediatamente pedindo impeachment. Aqui não, aqui falou... Isso, ela também está começando a ser afetada, porque hoje em dia há uma cobrança maior, redes sociais. Ela também está sendo afetada por esse processo que o país vive, de cobrança, e não está a sociedade exigindo uma postura mais, digamos assim, mais agressiva da OAB. Noto a vocês que a OAB também precisa de reformas, não só aqui, mas no Brasil todo. A OAB até hoje não tem um presidente eleito nacionalmente. A eleição para o presidente da OAB é uma eleição indireta. Então, a OAB não tem oposição dentro do próprio conselho, ele é eleito em chapa fechada. Então, a OAB precisa ser discutida e precisa ser reformada a respeito dos acertos e dos desacertos da OAB. A OAB também não pode se preocupar muito em tomar medidas contra-majoritárias. Às vezes é necessário que se tome medidas contra-majoritárias. Eu lembro-me quando estive presidente, enfrentei a questão das gravações nos presídios federais. O advogado era gravado no presídio federal. E apanhei muito da imprensa por ser contra as gravações nos presídios federais. E era uma posição contra-majoritária, que gerava, digamos assim, certa angústia da sociedade. Por que a OAB está fazendo isso? É como se ela estivesse favorecendo o crime. Não. Estava favorecendo o direito de defesa que um dia você pode precisar, eventualmente. Então, ela não deve ter medo de adotar a postura contra-majoritária. Agora, se é certo ou errada a ação tomada pela OAB, é uma outra questão a ser debatida. O que é evidente é que ela também, como outras instituições, precisa de reformas, né? A obstrução de justiça, a famosa questão da carta para o Bessias, e não a questão das pedaladas em si. Quanto à questão das pedaladas em si, me parece, eu não sei, volto a dizer, não sei se a OAB tomou partido quanto à questão das pedaladas, mas acho que os motivos eram tecnicamente um pouco frágeis para que ela encampasse um pedido de impeachment em razão das pedaladas em si. Quanto à questão da obstrução de justiça, não. Acho que o pedido de impeachment da OAB foi a respeito da obstrução de justiça, acho que foi bem fundamentado. Eu votaria, se tivesse o Conselho, nesse sentido. Localmente, não votaria por pedido de impeachment. Acho que é a questão de se investigar, de se exercer primeiro o contraditório, para que se formalize um eventual pedido de impeachment. A OAB nem sempre pode agir de acordo com a maioria. Bom, doutor, gostaria de agradecer a sua presença aqui pelos esclarecimentos. Muito obrigado por participar aqui do Diálogo Aberto. Eu agradeço a todos, uma alegria ter estado com vocês. Queria agradecer também a presença de Laureano Secundo, do Diário Digital, do meu colega Cadu Bortolotti, do Noticidade. Muito obrigado. O Diálogo Aberto vai ficando por aqui, a gente volta no próximo domingo. Uma boa semana para vocês e até lá.